Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha só, estamos ainda falando de concordância nominal, a relação das palavras com o nome. O programa, você já sabe, fica em casa aprendendo. A professora sou eu, Cacau Sotero, língua portuguesa, e vamos hoje exercitar aquilo que nós já falamos e muito em aulas anteriores, ok? Olha só, trouxe uma questão aí para vocês. Em todas as alternativas, a concordância nominal fez-se corretamente, exceto em, quer dizer, uma delas aí não está. Letra A. Eu observava no velho guerreiro o destemor e a força quase lendários. B. Estavam emudecidos para sempre as almas, as vozes e os risos dos homens. Letra C. Aquelas mesmas figuras pareceram a nós meio estranhas. Letra D. O presidente quer o decreto o mais breve e incisivo possíveis. E aí você vai exercitar aquelas regras de concordância nominal que nós já estudamos em aulas anteriores. Lembrando que a regra geral diz que o sujeito não, nós estamos falando de concordância nominal, o nome, tá? Sujeito aí já em concordância verbal, a aula lá da frente. Eu já estou à frente, já estou pensando na semana que vem, quando nós formos gravar concordância verbal. Gente, concordância nominal, concordância de palavras, de nome, né? O substantivo, que também representa o sujeito, por isso que eu estou falando de sujeito. O substantivo, ele concorda com o adjetivo, ele concorda com os determinantes, com o numeral, com o pronome, certo? E aí, você analisa aqui as orações e consegue perceber que onde há um erro é justamente na letra B, tá? Estavam emudecidos para sempre. As almas, olha só, almas. O gênero é feminino. E aí aqui tem a explicação que eu já trouxe bem para vocês. Ó. Acompanha aí na tua tela, tá bom? O adjetivo emudecidas deve concordar com o substantivo mais próximo. Neste caso, almas, uma vez que vem antes dos outros substantivos, a que também se refere vozes e risos, tá? Então, concordância, você vai harmonizar as palavras, você vai colocá-las de forma bem, lógico, harmoniosa, não tem outra palavra para colocar aqui, né? Para que o texto fique legal. Se a pessoa lê ao contrário, né? Estavam emudecidos para sempre as almas, a pessoa vai entender. O interlocutor não vai deixar de compreender. Porém, existe esse deslize, né? Essa forma errada de você escrever algo que existe uma regra e você tem que obedecer, tá? Até porque quanto mais você exercita, melhor fica para a questão da tua produção textual. Próxima questão. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas, tá? Todas as amigas estavam, aí você vai escolher se é meio, se é muito, se é bastante, se é mesmo ou se é bem, de acordo com o contexto, tá? Estavam ansiosa, ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram indulgentes, rapaz, o qual, embora tivesse mais aptidão, ciências exatas, demonstrava uma certa propensão, aí tem arte. Então, aqui você tem os espaços, aí você vai colocar, por exemplo, a letra A. Todas as amigas estavam meio ansiosas para ler, bastante ansiosas, né, no caso, meio ansiosas para ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante indulgentes para com o rapaz, o qual, embora estivesse mais aptidão para ciências exatas, demonstrava uma certa propensão para a arte. A letra B seria muito ansiosas em ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas eram bastante indulgentes com o rapaz, daria certo também, né? O qual, embora tivesse mais aptidão nas ciências exatas, demonstrava uma certa propensão
em arte. Então, assim, você observa que tem muitas preposições. E, às vezes, nós usamos as preposições de forma inadequada. Por quê? Porque as preposições, assim como as conjunções, elas servem para ligar palavras, ligar termos. E aí, aqui já vai exigir de você um conhecimento de um assunto que você já estudou no ensino fundamental, que é chamado de regência. Regência verbal, regência nominal, é a relação entre os nomes, tá? E essa relação se dá na ligação das palavras. Então, os pronomes, as conjunções servem para fazer essa ligação, né? Lembra de texto coeso, texto coerente? Um texto coeso é um texto bem amarrado. E quem faz essas amarrações são as conjunções, os pronomes, tá certo? Então, talvez você coloque aqui uma dessas palavras, como, por exemplo, mais aptidão nas ciências, uma coisa que na linguagem coloquial passa legal. Mas será que na linguagem escrita isso está certo? De acordo com a norma gramatical? Por isso que um assunto puxa o outro. A gente está falando aqui de concordância nominal e eu já estou citando regência. Tá? Analisa aí. Aí tem a letra C, bastante ansiosas, por ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante indulgentes. Aí você vai fazendo, completando aí cada espaço. Já sabe qual é a resposta? Posso dizer? Você já acertou? É a letra A, né? Foi a primeirinha que eu li. E eu vou te chamar a atenção aqui, ó. Olha só. Vamos imaginar que fosse a letra E. Bem ansiosas por ler. Ansiosa, normalmente a palavra ansiosa vai te pedir um outro tipo de preposição. Porque quem fica ansioso, quem fica ansiosa para alguma coisa. Então, a letra E não pode dar certo aqui. Ó. Bem, você já corta. Letra D. Meias. Meias, no sentido aqui, ó, advérbio, não pode variar. Então, é meio ansiosa, meio triste, meio cansada. São várias pessoas meio cansadas, aqui no caso, ansiosas. Embora esteja no plural, a palavra meio não varia, você já sabe disso, então não poderia ser a letra D. Letra C. Bastante ansiosas por ler jornais, pois foram informadas de que as críticas foram meias. Meias de novo, então não dá, não pode. O que meias? Pode ser numeral, né? Aí varia. Ou aquilo que a gente calça, né, para poder colocar um tênis, aí é meias, meia plural, aí dá para usar. Agora, como advérbio, não dá não, tá? Letra B, muito ansiosas, daria certo. Ansiosas em ler o jornal. Aqui essa preposição não dá certo. Pois foram informadas de que as críticas foram bastante indulgentes, daria certo, com o rapaz. Né? Mas aí você já também cai um pouquinho aí na questão do erro gramatical, porque quem é indulgente para com alguém. Aí a regência, a gente não vai falar disso, mas a letra certa é a letra A, tá bom? Olha só, aí para vocês, ó, fica assim, ó, todas as amigas estavam meio ansiosas para ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram bastante, tá? Bastante aí no caso é advérbio, não varia, né? Meio também não varia por ser advérbio, é invariável. Para é a preposição, faz uma relação de finalidade. Ansiosa em relação a quê? Não, ansiosa para quê? Tem uma finalidade, por isso que é para. Aí volta, bastante indulgentes, para com tem o sentido de com relação a alguma coisa, o qual, embora tivesse mais aptidão para alguma coisa. Aí eu até coloquei, ó, regência verbal. A gente vai ver lá na frente, mas já vou dando aqui as pistas. Ciências exatas demonstrava uma certa propensão para a arte, né? Propensão para alguma coisa. Então, já vai memorizando. Regência, como eu já disse, é a relação que existe entre os termos, entre as palavras, que são ligadas por preposições, e nós precisamos usar as preposições corretas, tá? Esses sinais aqui, que eu achei interessante falar, nas ciências, cadê as ciências? Aptidão nas ciências, você pode falar isso coloquialmente, mas, de acordo com a regência, não é assim a construção. Próxima questão.
Assinale a alternativa em que, pluralizando-se a frase, as palavras destacadas permanecem variáveis. Então, essa questão aqui, você já tem familiaridade com algumas palavras, já vai aparecer meio aí. Só resta saber se é advérbio ou não. A mesma coisa bastante. Quando bastante é adjetivo, pode variar. E aí você pode lembrar das regras e aplicá-la agora na questão. Acompanha aí, ó. Letra A. Este é o meio mais exato para você resolver o problema. Estude só. Meia palavra, meio tom. Índice de sua sensatez. Estava só, naquela ocasião, acreditei, pois em sua meia promessa. Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo. Passei muito inverno só. Lembrando, você tem que colocar todas elas no plural para saber qual delas aí, né, a frase com essas palavras destacadas vão permanecer, essas palavras, claro, invariáveis, tá? Letra D, né, só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensível, tá? Quando você pode substituir só por somente, é advérbio. E advérbio é invariável, tá? Também é a explicação, ó. Neste caso, só é um advérbio, pode ser substituído por somente, por isso não varia. Meio também é um advérbio e não varia, e no plural a frase ficaria: só estudamos o elementar, o que nos deixa meio apreensivos, tá? Meio não varia. Então, se você estiver um pouco cansado, um pouco cansada, a palavra vai permanecer meio. Meio cansada, meio cansada. Muita gente continua meio do mesmo jeito, tá bom? Não varia. Próxima questão. Na frase analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados, explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil. O Estadão, tá? Esse texto foi tirado de lá. O termo em negrito, combinados, transgride as normas de concordância nominal? Concorda em gênero e número com o elemento mais próximo? Letra C. Faz uma concordância ideológica num caso de silepse de número. Ih, silepse, o que é isso? Vocês lembram? Letra D. Poderia ser substituído pelo termo combinadas? Ou letra E. Concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural, né? Prevalece aí o masculino plural. Isso aí está fácil demais. Inclusive, na hora da dúvida, quando houver essa regra aí, que pode concordar com o mais próximo, ou pode ir para o masculino plural, que é o caso de um substantivo, né? De um adjetivo concordar com um substantivo de gênero diferentes, tá? Então, olha só, letra E, concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural. Quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo e vem depois deles, né? Tem esse detalhe aí. Também estaria correto se o adjetivo concordasse com o mais próximo. Aí pode não soar muito bem. Ó, analfabetismo, saneamento básico, pobreza e pobreza combinada explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos de idade no Brasil. Eu acho mais bonitinho, né, particularidade minha, colocar tudo no plural. Fica mais bonitinho, soa melhor, tá? Soa melhor, tá, gente? De som, de ouvir, tá? Se você estiver com calor, é suar. Mais uma dica aí, para a gente não errar essas palavras que causam dúvida. Continuando, vamos para a quinta questão? Corrija a frase, depois justifique. Ela está meia nervosa. Então, esse negócio de meia aí, nós já sabemos, não varia. Então, aqui está gramaticalmente errada. E você já sabe como é que vai ficar o certo, né? Quando o meio é um advérbio, não varia. É este o caso desta frase, em que meio tem um sentido de um pouquinho. A palavra meio ou meia somente varia quando funciona como adjetivo. Neste caso, ela tem que concordar com o substantivo a que se refere. Por exemplo, bebeu meia taça de vinho e saiu. Tá?
comeu meia pizza, tá? E se for bolo, meio bolo, no sentido de metade. Aqui, o correto é ela está meio nervosa. Mais uma aí para completar. Não foi justo ou não foi justa, apesar da suspensão que lhe deram, porque você foi o quê? Menos ou menos falhas apresentou, podiam ter pensado em outras penalidades mais cabível ou mais cabíveis. É fácil demais, né? Já sabemos aqui, daqui, ó. Elimina a letra E e letra A, porque a palavra menos não existe, tá certo? Então, a primeira não foi justo, apesar da suspensão, ou não foi justa? Letra C, justa, menos e cabíveis, né? Cabíveis aí é a concordância, gente. Penalidades cabíveis, ok? Então, justa concorda com o substantivo a que se refere, que é suspensão. Menos você já sabe, nunca varia, você nunca mais vai errar se você achava que era assim, né? Porque às vezes as pessoas falam tanto e a gente acha que está certo. E cabíveis concorda com o substantivo a que se refere, que no caso é penalidades. Penalidades cabíveis, tá certo? Menos não existe e meio invariável nesse caso, tá certo? Então, justa, menos e cabíveis. Gente, de onde foi que eu tirei meio, hein? Eu falei meio, né? Não é meio, é justa, menos e cabíveis. É porque a gente já falou tanto em meio aqui que eu falei meio, mas aqui nessa questão não tem a palavra meio, não. Mais uma. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. Encaminho alguns documentos anexo para conhecimento dos projetos institucionais. O menino não era tal qual seus irmãos. Letra C. Era meio-dia e meio. Falamos disso já em outra aula, quando as autoridades deram início à solenidade. Tenho menos informação que você sobre o resultado da pesquisa. E é necessária a participação dos alunos nos eventos da escola. E aí? Você vai assinalar a alternativa em que a concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua. Fácil demais. Resposta à letra B. O menino não era tal qual seus irmãos. A letra A, alguns documentos. Documentos deveriam ser anexos. Tá? Só ficaria anexo se tivesse a preposição em, anteriormente aqui a palavra anexo. Letra E, era meio-dia e meia, porque é meia hora. Então, meio-dia e meio é um dia. Tá bom? Tá errado isso aqui. Tenho menos. Menos não existe. É necessário a participação dos alunos, né? Então, seria é necessária. É bom, é proibido, é necessário. Se não tiver um artigo, ficaria certo, mas tem um artigo, então teria que ser necessária. Mais uma, dá tempo. Tá aí a resposta, né? Que eu coloquei para vocês, né? Encaminho alguns documentos anexos, seria o certo, tá? Era meio-dia e meia. Essa aqui é a correção das questões que eu já acabei de falar, que estavam erradas. Tenho menos informação que você. É necessária a participação, né? Então, acho que deu para entender. Né? Eu falei e ainda tinha aqui escrito para vocês. Então, gente, ficamos por aqui. Bons exercícios. Revejam as aulas aí na plataforma Gonçalves Dias. Dá uma pausa, volta um pouquinho, estude, fique em casa aprendendo e acompanhe a nossa programação na TV Educação Canal 10.2. E eu fico por aqui. Compliquei?